Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos lendo o Evangelho de São Marcos neste tempo comum, e o Evangelho ele vai se revelando as coisas de Deus, vai se revelando a verdade dele, a verdade de Deus, mas cada época ou cada tempo ele mostra uma face, algo novo. É assim como aquela parábola que Jesus disse no Evangelho: o reino de Deus é como um tesouro que dali você tira coisas novas e coisas velhas. E do Evangelho nós tiramos sempre coisas novas. Nós fizemos um caminho até aqui, estamos no capítulo 2 e vamos estudar o Evangelho durante o ano inteiro. Aqueles que participarem da missa todos os dias vão ler o Evangelho de São Marcos todinho até o final do ano. Estamos no capítulo 2. Jesus ele fez um caminho aqui, 3 encontros especiais. Primeiro ele se encontrou com o demônio. O demônio se revelou. Jesus mandou o demônio se calar e sair. No Antigo Testamento você não vê falar muito do demônio, a não ser alguns momentos específicos, como por exemplo Sara, mulher de Abraão, que era atormentada por um demônio, que matava os maridos dela, que ela tinha se casado várias vezes, e poucas vezes acontece de falar sobre o demônio. Já no Novo Testamento se fala muito. E se fala por quê? Porque Jesus revelou a verdade das coisas agora. A grande batalha entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. Jesus é aquele que combate o diabo. Então o primeiro encontro foi justamente com ele, e é ele que será derrotado na cruz. Primeiro encontro. Depois Jesus curou a sogra de Pedro. A mulher foi curada. É interessante que lá no Gênesis Deus fala com a serpente, mas quem primeiro falou com a serpente foi a mulher. O pecado, a desobediência começou por ela. Então a segunda pessoa, o segundo fato é a mulher ser curada. E o terceiro fato é o homem paralítico que estava na sinagoga e Jesus mandou ele se levantar e andar.
E agora nós temos mais um outro caso. O homem que era paralítico, perdão, o último caso foi um homem endemoniado também. E aqui nós temos um homem paralítico, o homem que não consegue andar por conta própria. Ele é trazido pelos amigos e descido pelo teto da casa. Esse primeiro ponto significa o seguinte: quando Deus nos criou, Ele criou sozinho, não precisava da nossa ajuda. Mas agora que Ele vai recriar, Ele precisa da nossa ajuda. Alguém precisa trazer o paralítico. Você precisa levar o seu coração paralisado até Cristo. Você tem que entregar ele a Jesus, tem que colocar ele diante de Jesus. E a cura que Jesus vai fazer a este paralítico, na verdade não é bem uma cura física, é uma cura da alma. Jesus curou o coração dele quando disse: os seus pecados estão perdoados. Tanto que isso acabou causando um grande problema com os mestres da lei, os fariseus, porque eles ficam dizendo: como assim você perdoa pecado? Só Deus perdoa pecados. Só que eles não sabiam que eles estavam diante do próprio Deus. E o fato é contado e recontado, e é tão interessante que ele fica repetindo a mesma coisa. É como se ele viu aquela, sabe quando você vê uma coisa tão extraordinária que você já contou uma vez, contou duas, contou três, fica recontando e lembrando e trazendo à memória. Eles ficam falando. Então Jesus falou: os seus pecados estão perdoados, levanta, pega a tua cama e anda. Aí depois repete de novo. Jesus disse: eu te ordeno, levanta a tua cama, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. E eles ficam repetindo para dizer: Deus nos ordena que a gente se levante do pecado. É uma ordem. Levanta deste buraco que você está. Porque se você continuar no seu pecado, na sua vida velha, você morrerá. A única chance que você tem de agora se salvar e estar em Deus é justamente esta: você buscar o Senhor, entregar a Ele o seu coração, escutar a voz criadora, redentora, transformadora de Jesus, tomar a sua vida nas mãos, se decidir verdadeiramente e seguir Cristo. Porque se a gente não tiver a coragem de dar estes passos, a gente acaba perdendo Deus definitivamente. Antes Ele nos fez sem nós, agora Ele precisa de nós para nos salvar. Se a gente não quiser Deus, é uma escolha livre de ir para o inferno, de se perder, de perder a salvação. Então hoje é necessário que a gente tenha a coragem de dar todos esses passos. Entrega ao Senhor o teu coração, mesmo que seja difícil fazer isso. Às vezes você vai ter que abrir o teto, mas vá, leva até Ele. E uma vez que você foi perdoado por Ele, nunca se esqueça disso. Pega a tua cama e continua lutando para permanecer na presença de Deus. Porque aceitar Jesus hoje, dizer que está tudo salvo, não é garantia de salvação. A salvação é um processo que agora depende muito de você. Então, coragem, vamos embora. Não pode parar.